Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Já tivemos um ano todo treinando, ensinando sobre liderança e agora a gente vai continuar mais um ano, né? O ano passado foi um ano de pandemia, esse ano também, difícil, lockdown. Eu estou fazendo esse podcast em março de 2021 e a gente tem vivido esse tempo, mas eu acredito que mais do que nunca a liderança vai ser muito requisitada nesse momento, porque são bons líderes que se levantam na crise, são bons líderes que conduzem as pessoas para fora da crise. Então quero convidar você agora a estar comigo aqui, estudando liderança, e o tema de hoje é uma continuidade do tema da semana passada. Semana passada eu falei sobre emoções no trabalho, emoções ruins no ambiente de trabalho, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser mais agradável. O tema de hoje então é seja agradável. Eu acredito que todo mundo tem o seu momento de ser mais difícil, né? Eu não sei você, mas eu não gosto daquela pessoa que está sempre rindo, sempre feliz, sempre, ai meu Deus, parece que aquilo não é nem tão real, né? A pessoa o tempo todo falando, a pessoa todo sempre para cima, up, é legal, mas quando isso é forçado, né? Quando isso não é natural, parece que é meio esquisito, né, gente? Mas é interessante a gente pensar, porque às vezes nós não somos uma pessoa fácil de lidar e nem sabemos disso. A gente acha que os outros são um problema. E nós não conseguimos se nos relacionar bem. Somos pessoas difíceis, como eu falei semana passada, rancorosas, vingativas, um ego muito exacerbado. Isso prejudica muito o nosso trabalho, né? Mas existem pessoas que conseguem ser uma pessoa um pouco mais carismática, um pouco mais alegre, mais agradável. Isso ajuda muito, né? Tem gente que não faz esforço nenhum para ser agradável. Você já deve ter conhecido gente assim, né? Não importa a situação, não importa o momento. Essas pessoas, tem gente que fala assim, eu não vou fazer nada para ser agradável. E ela continua sendo uma pessoa difícil, ela continua sendo uma pessoa rancorosa, e ela acha que isso não vai ter problema para a vida dela. Mas eu tenho certeza que você sabe que quanto menos você é agradável, menos as pessoas querem estar com você, menos as pessoas querem chamar você para fazer alguma coisa, né? Porque ninguém merece trabalhar com alguém que, na verdade, não se faz o mínimo para ser uma pessoa que a gente goste, que a gente tenta se conviver. Eu me lembro de trabalhar com uma pessoa que o tempo todo ela era agressiva, o tempo todo ela era respondia mal, ela não era educada. Isso era muito difícil trabalhar, né? Você consegue trabalhar por um tempo, mas depois você desiste, né? Uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos, quando eu comecei a pastorear, eu não acho que eu sou uma pessoa fácil, né? Não é isso que eu quero dizer, não entenda errado. Mas eu não dava muita atenção por essa questão de ser uma pessoa mais agradável, né? Eu não dava muita atenção para ser uma pessoa mais carismática. Eu achava que quem ia ter que gostar de mim, ia me compreender do meu jeito, ia ter que entender quem eu era. E no tempo, com o decorrer do meu ministério, eu fui aprendendo que entre a capacidade e o carisma, talvez até infelizmente, não sei, as pessoas vão preferir o carisma do que a capacidade. Embora eu fosse uma pessoa extremamente, eu acredito que tinha capacidade para fazer o meu trabalho, eu não era muito querido porque eu não era uma pessoa carismática. Eu respondia tudo, eu cortava as pessoas, eu não tinha paciência, eu era intolerante às vezes. Às vezes a pessoa ia falar uma coisa comigo, eu não tinha empatia por aquilo que ela estava falando e acabava gerando uma certa animosidade, né? E aí às vezes as pessoas escolhiam pessoas que eram menos capacitadas, mas eram extremamente simpáticas, eram extremamente carismáticas, e elas davam preferência para essas pessoas. Eu vivi isso logo no começo do meu ministério. A igreja que eu era seminarista na época, né, tinha um rapaz e ele era muito carismático, mas ele era um cara que não gostava de estudar muito a Bíblia, era um cara que, no fundo, acredito que ele nem se tornou pastor, ele fazia seminário, mas parou na metade. Mas ele era muito simpático, ele era muito divertido, as pessoas gostavam dele, ele brincava com todo mundo, né? E eu era um pouco provocativo, né? Eu era um jovem um pouco rebelde, assim.
E a liderança da igreja tinha um certo pé atrás comigo, porque nem sempre eu era uma pessoa simpática com eles. Eles falavam algumas coisas, eu repudiava, eu defendia o meu pastor, eu entrava na briga para defendê-lo contra a liderança, né? Quando a liderança queria se levantar contra o pastor para falar alguma coisa dele, eu era duro, né? Não aceitava. E embora eu estivesse certo, né, em não aceitar, eu não sabia como fazer. E eu me lembro que essa foi uma das primeiras decepções, porque quando essa igreja teve que escolher, né, precisava escolher um seminarista para ajudar o pastor, embora eu fosse, né, pelo trabalho que eu fazia com jovens, pelo trabalho que eu fazia com as lideranças ali, dava aula para juniores, cuidava da escola bíblica, cuidava dos jovens, o escolhido para ser o seminarista da igreja foi o outro rapaz. E por que foi o outro rapaz? Por causa do carisma. As pessoas vão preferir o carisma do que a capacidade. Mas eu não aprendi isso aí, eu não aprendi isso nessa hora. Demorou muito para aprender isso. Demorou anos. Eu me lembro uma vez que eu tinha um jovem na igreja, e ele era muito engraçado, ele era muito bacana, um cara querido, um cara joia, mas a capacidade dele era uma capacidade assim reduzida para pregar, reduzida para... ele tinha muito talento, mas ele não estava desenvolvendo, né? Isso é uma forma de eu ver também, né? Não sei. Mas o que eu aprendi com ele foi que um dia ele foi pregar na igreja. E ele era muito divertido, muito carismático, ele elogiava as pessoas, ele era gentil, né? E as pessoas preferiam, às vezes, até ele, porque ele era uma pessoa que atraía, né? Ele é uma pessoa que... Você já percebeu que pessoas carismáticas, ela atraem as pessoas, né? Elas chamam as pessoas, né? Você não quer andar com uma pessoa rancorosa, você não quer uma pessoa reclamona, você não quer uma pessoa chata, você não quer andar com uma pessoa que está sempre brigando, né? Você vai sempre se tendenciar a essas pessoas mais alegres. É claro que ser carismático, né, não é só fazer piada, só brincar, isso seria muito simplório, né, você pensar isso, né. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Mas a questão é que o carisma atrai as pessoas, e a chave que eu queria trazer para você, escute, é que a porta que você quer abrir talvez não seja a porta de mais uma faculdade, não seja a porta de mais um estudo, não seja a porta... Claro que estudo é válido, né, gente? Eu gosto de estudar, né? Você sabe disso. Mas seja a porta de você entender, né? Você compreender que você só vai entrar nessa porta se você desenvolver um pouco do seu carisma. Ou seja, se você atrair as pessoas seguem as pessoas que são mais carismáticas, né? Eu tenho amigos que eu considero eles um fenômeno de carisma, né? As pessoas se atraem, eles são exuberantes, eles são simpáticos, eles são cordiais, eles são enérgicos na hora certa, mas são pessoas, né? E às vezes eu fico até assim meio chateado, porque eu vejo que como eles conseguem, né, atrair as pessoas de uma maneira tão mais fácil do que a gente. Mas para nós que somos meros mortais, que não nascemos aí com esse dom de carisma, né? Será que tem alguma saída para gente? Porque às vezes aquela promoção que você está esperando vai vir quando você desenvolver um pouco mais o seu carisma. Talvez aquele novo tempo que você quer viver, aquele recurso que você quer fazer, aquela porta que você quer abrir, você está procurando no lugar errado, você está procurando na capacidade ao invés de procurar no relacionamento, e o relacionamento que vai abrir essa porta. Então, por exemplo, vamos primeiro tentar entender aí o que deixa a gente menos carismático, né? Eu conheço pessoas muito legais, mas que elas não se dão por vencida, elas sempre têm que ter razão. Elas sempre têm que entrar numa disputa, elas sempre têm que provar que estão certos. O mundo está contra elas e elas estão precisando vencer esses inimigos, elas estão sempre assim. Isso não vai fazer as pessoas aproximarem de você. Conheço gente que está sempre reclamando, sempre tem uma palavra de murmuração, sempre tem uma palavra de crítica, sempre tem uma palavra de fofoca, sempre tem uma palavra de acusação, né? E é claro que isso não vai fazer as pessoas conseguirem seguir você, porque no fundo ninguém quer viver do lado de um murmurador, né?
Mas o carisma, ele pode ser aprendido. O carisma não é uma coisa assim que todo mundo nasce. Algumas pessoas desenvolveram carisma, né? Então eu quero dar algumas dicas para você aprender aí a desenvolver o seu carisma. É claro que essas são pistas, né? Mas eu desafio você a estudar bastante sobre isso, são pequenos insights, porque isso vai desenvolver muito a tua liderança, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que quando chegam na Quírios para pregar, elas têm um carisma tão forte, elas têm uma forma tão forte que às vezes nem a palavra é tão profunda, mas a maneira, o posicionamento, a forma, o jeito, né, atrai todo mundo e todo mundo fica impactado, né? Então, uma das coisas que eu acho que gera uma atitude positiva, melhora, né, esse sentimento, embora eu não acho que isso seja tudo, né, é você ser mais educado, né? Tem pessoas que você está falando com elas não estão prestando atenção, né? Elas não valorizam, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. Não dizem bom dia, não dizem boa tarde, não dizem boa noite. Chegam no lugar, elas já chegam com cara fechada. Elas querem que todo mundo dê atenção a elas, né? Isso vai ser sempre um problema. Quando eu digo não são educadas, né? O que eu percebo é que às vezes a pessoa carismática, ela tem um pouco mais desse lance de prestar atenção no que você está falando, de olhar no teu olho, de sorrir para você quando ela fala, né? E quando você está falando, ela tem um certo posicionamento corporal também, isso implica muito, isso é muito interessante, isso vale um estudo, né? Que é um comportamento corporal que atrai mais as pessoas, né? Pessoas carismáticas, elas tendem a ser mais alegres, elas tendem a sorrir mais. Eu me lembro de uma jovem que eu conheci que era muito inteligente, muito legal, mas ela não sorria. O tempo todo ela estava com a cara fechada. Se você está me assistindo, você falava com ela estava o tempo todo assim. E um dia eu falei para ela, por que você não sorri? Ela ficou brava e tal, eu sou boba, por que ficar sorrindo à toa e tal. E na verdade o sorriso, ele ajuda até o teu coração, né? Ajuda até a tua emoção. Então sorria mais, né? E como eu disse, né, os carismáticos, eles aprendem a ter uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Eles não ficam pensando no que eles vão responder para você quando você está falando. A gente tem esse hábito de quando alguém está falando, você fica pensando no que você vai responder. Aí você nem escuta o que a pessoa está dizendo. Na verdade, eles têm o hábito de escutar o que você está falando, de ouvir o que você está falando, né? E não se envolver com outras coisas, né? Eles conseguem estar envolvendo você com essa escuta ativa, né? Que eu acho muito interessante, né? Eles exercem empatia, né? Então, por meio dessa escuta ativa, eles são solidários, eles são compreensivos, eles são pessoas que têm aquela palavrinha de incentivo na hora certa, né? Eles trabalham muito essas três pontas, né? Que é todo mundo quer ser valorizado, todo mundo quer ser incentivado, todo mundo quer ser compreendido, né? Então você junta aí o sorriso com uma postura adequada, com um posicionamento educado, com uma escuta ativa, com essa empatia de ok, puxa, isso aconteceu mesmo, como foi, estimulando o outro a falar, né? E ainda são extremamente, né, nessa empatia, são solidários, com palavras assertivas, de incentivo, de compreensão, de valorização, de perdão quando a pessoa precisa. Isso desenvolve esse sentimento. Eu acho que uma das últimas características dessas pessoas carismáticas, elas são aquelas pessoas que têm um pouco mais de tolerância, né? De paciência, elas têm um pouco mais de preocupação no sentido de respeitar o próximo, né? Então, quando a gente começa a ver essas características, a gente começa a perceber que às vezes não é tudo que falta para a gente para ser mais carismático. Às vezes é uma situação só, né? É uma postura que você está sempre cabisbaixo, está sempre olhando para baixo, as pessoas olham para você, você está sempre com uma postura enfraquecida. Já falei sobre estados emocionais enfraquecidos aqui no podcast lá atrás. Você vai vendo que as pessoas estão, isso vai gerando, né, um afastamento da pessoa, né? E aí vem aquilo que eu estava dizendo para você. Por que as coisas não dão certo às vezes? Porque a pessoa às vezes ela é extremamente capacitada, é uma ótima pessoa, mas ela não desenvolveu, ela não consegue controlar esse lado do carisma, né? Que ainda por cima acaba desenvolvendo
aquela situação que eu falei sobre emoções no trabalho, cheio de rancor, cheio de ego, cheio de brincadeiras ofensivas, né? E que acaba gerando até vinganças e tal, isso vai impedir a pessoa de caminhar na direção que ela tem que caminhar. Isso prejudica muito o nosso desenvolvimento. Então, a dica que eu quero deixar para você é essa: vamos ser mais agradável, vamos ser pessoas que conseguem desenvolver um pouco mais, né? Nesse tempo corrido, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde tem gente com problema, tem gente cheia de luta, cheia de dificuldades, né? É tempo da gente entender que as pessoas não querem mais ficar lidando com gente difícil, né? E se você é difícil, as pessoas vão evitar você, elas vão bloquear você, né? Talvez você pense assim, mas eu não preciso delas. Mas talvez através delas iam vir uma indicação, através delas vinha uma porta de emprego, através dela vinha uma condição melhor profissional, né? Então, quando eu falo assim, que tem gente que não quer fazer nada para ser mais agradável, é porque tem gente que realmente acaba pensando que a melhor coisa a fazer é ser, né, daquele jeito, e não é. Então, infelizmente, algumas pessoas vão acabar deixando de lidar com essas pessoas porque elas são difíceis, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive de liderar uma pessoa muito querida, mas era muito difícil liderar. Ela estava sempre na defensiva, sempre nessas emoções erradas e tudo mais. Era uma pessoa capaz, tinha muita capacidade, mas ela não conseguia desenvolver esse relacionamento. Então a gente acaba, chega um momento que a liderança dela precisava de um carisma maior, precisava ser uma pessoa que atraísse mais pessoas ao seu redor, e ela não conseguia desenvolver, porque para ela não precisava de ninguém, não precisava de outras pessoas. Então a dica que eu quero dar aqui é que, se você não desenvolver o seu carisma, você pode desenvolver sua capacidade, mas as pessoas vão fugir de você. E o problema, né, o ponto de atenção que eu daria para você é que nem sempre é todas as áreas. Às vezes você é uma pessoa extremamente educada, mas uma pessoa extremamente intolerante, ressentida, magoada. Então aí entra naquela questão de você focar aquelas áreas que mais estão te prejudicando, né? Você não aceita a opinião dos outros, você não é do teu jeito, não pode ser feito, tem que ser feito do teu jeito. E isso prejudica muito o nosso trabalho e as pessoas não conseguem andar, né? Então a dica é essa: talvez você não consiga ser a pessoa mais... Eu acho que eu não sou a pessoa mais carismática que eu conheço, nem acho que eu atraio multidões pelo meu carisma. Eu sou uma pessoa introspectiva, sou uma pessoa um pouco tímida, sou uma pessoa que, por mais que eu seja brincalhão e tudo mais, sou uma pessoa que gosto do meu cantinho, ficar sozinho, reservado. Tudo bem, mas eu preciso entender, e você também precisa entender, que a nossa liderança, quanto mais ela cresce, mais é necessário que as pessoas consigam se conectar com você, e mais é necessário que as pessoas consigam compreender aquilo que você está liderando a vida delas. Então, a chave às vezes não é a capacidade, é você ser uma pessoa mais agradável, né? Uma das coisas que eu fico pensando que eu não quero ser, talvez eu não seja a pessoa mais fácil do mundo, mas também não preciso ser a pessoa mais difícil do mundo, né? Preciso ser a pessoa mais complicada do mundo, né? Talvez eu não seja a pessoa mais bem-humorada, né, do mundo, aquela pessoa que está sempre rindo de tudo, né? Mas eu também não preciso ser a pessoa mais mal-humorada do departamento, né? Talvez eu não seja a pessoa mais paciente do mundo, mas eu também não preciso ser a pessoa mais irritada e mais controversa e mais intolerante do departamento, né? Isso vai criando um certo carisma. Eu acho que o carisma também, ele tem a ver com a medida que a gente vai amadurecendo. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo algumas coisas que são chaves para a nossa vida, né? O ser humano é um ser que se relaciona, é um ser que funciona, né, de uma forma social. E nesse funcionamento social, ele procura algumas coisas, você começa a entender que você precisa se adequar a isso. Então hoje a dica que eu dou é que você pode ser uma pessoa mais agradável, mais leve, né? Não tão intolerante, né? Não tão agressiva. Você pode fazer isso, é uma questão de educação. É uma questão de você trabalhar, como eu já falei, os valores, trabalhar as suas regras. Às vezes tem regras altas demais, isso faz você se tornar uma pessoa agressiva. Talvez você tenha uma intolerância muito grande porque os seus valores são intocáveis para você e você precisa deixar de trabalhar. Bom, para a gente fazer uma conclusão disso, né, eu diria para você
investir nessa área da sua vida. Eu conheço pessoas que têm muitos estudos, mas nenhum carisma. Conheço pessoas que são extremamente capacitadas, mas não é fácil de lidar com elas. O tempo todo você tem que ficar pisando em ovos, o tempo todo você tem que ficar, meditando, explicando e revisando o que você está falando, o que prejudica muito o andamento do trabalho. Eu conheço pessoas, querido, que poderiam ter portas abertas, mas entre uma pessoa capacitada, de difícil relacionamento, e uma pessoa pouquinho menos capacitada, com maior carisma, maior facilidade de relacionamento, mais agradável, qual das duas você indicaria? Qual das duas pessoas você convidaria para trabalhar com você? A mais capacitada, mas que você sabe que é muito difícil de relacionamento, ou a menos capacitada, mas que você sabe que é mais fácil o relacionamento? Eu lhe garanto que você ia indicar a menos capacitada, mas com mais facilidade de relacionamento, porque você não quer uma pessoa do teu lado desse jeito. Assim as pessoas fazem conosco também. Bom, para a gente fazer um review então de hoje, faça um esforço para você ser mais agradável. E às vezes tem que ser esforço, tem. Às vezes não é natural, às vezes não é uma coisa que a gente está afim, não é um dia bom para nós, sabe? Mas eu me lembro de uma frase que meu pai falava para mim, que ele dizia que é de Shakespeare. Eu não sei se é de Shakespeare, mas acredito que deva ser. Que diz assim: a vida é um teatro. O que queria dizer é que em alguns momentos da nossa liderança a gente não está bem mesmo, a gente não está afim, a gente está cansado, a gente está no meio de uma pandemia, gente morrendo, gente com problema e tudo mais. Mas você precisa entender que é hora de você vestir essa ideia de quem você é, né? De quem você pode ser. Eu não falo isso no sentido de ser uma farsa, eu não falo isso de ser uma pessoa hipócrita, não é isso. É você entender que nem todo mundo está interessado nos seus problemas, infelizmente, nem todo mundo vai compreender você, e nem todo mundo está interessado em saber da sua dor, infelizmente. Então não adianta você querer ficar sempre para baixo, que as pessoas vão ver a sua fraqueza e vão acabar às vezes até machucando você. E aí é hora então de você entender que nesse momento você vai fazer de um personagem aí, talvez de um super-herói, talvez de uma pessoa vitoriosa, mesmo que você não está se sentindo bem, e vai viver esse momento, né? Mas eu acredito que o primeiro review é esse: faça de um esforço para ser mais agradável. O segundo é, entre a capacidade e o carisma prevalece e você precisa desenvolver isso. E por último, você pode mudar algumas coisas, né, com pequenas ações, pequenas mudanças que lhe trazer uma pessoa mais agradável. Eu vou dizer as dicas que eu dei. Seja educado, seja paciente, pratique uma escuta ativa, ou seja, prestando atenção, empática, que reconhece o que a outra pessoa está dizendo, seja um incentivador. Todo mundo quer um incentivador, alguém que o valorize, alguém que o incentive, alguém que o perdoe. Então usa as 3 regrinhas aqui, comece a incentivar, seja uma pessoa mais alegre, sorria mais, né? Não precisa ser a pessoa mais alegre, mais feliz do mundo, não, isso aí às vezes parece até falsidade, mas seja uma pessoa que encontrou o seu centro, que não precisa, né, ficar o tempo todo cabisbaixa ou enfraquecido. Espero que você tenha gostado desse podcast, me ajude a divulgar esse canal, me ajude a compartilhar, não esqueça de terminar, deixa seu joinha, isso ajuda muita gente, compartilha com alguém aí, salva lá, manda no seu WhatsApp, põe no seu Facebook, porque isso ajuda muita gente a desenvolver o canal. E se você tiver algum tema também, quiser manda pra gente aqui, a gente vai falando, tá bom? Deus abençoe e tudo quanto você fizer prosperará!